ruído no seu carro ou com um problema que nenhuma oficina soube identificar, nós, o Trocão Auto Center, te damos o diagnóstico em até 5 minutos. Pois só aqui você encontra o Ruidicar, máquina que descobre o problema do seu carro com precisão e segurança. Agende um horário através do número 879-9930-5454 ou 879-9930-5489. Popular Supermercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 52,3 MHz Maranhão FM Garanhuns, Pernambuco. A dona de casa já sabe que para economizar é no Popular Supermercado. E você, pequeno empreendedor, sabia que pode levar os melhores produtos para sua mercearia, bomboniere, carrinho de confeito com o menor preço da cidade? Não? Agora você já sabe. São produtos direto da fábrica a preço de custo. Tá esperando o quê? Visite já a Popular Loja de Fábrica e aproveite nossas condições. Popular Loja de Fábrica, levando economia para você. Rua Barão do Rio Branco, 116, Centro, Garanhuns. Na rede de farmácias Deon, você cuida da saúde com economia e muito mais vantagens no cartão Fidelidade. Durante este mês de julho, na seção de vitaminas, separamos as melhores marcas para você reforçar a imunidade. No setor de fraldas na Deon, marcas conceituadas com preços de populares. Nas farmácias Deon, medicamentos de marca, genéricos e similares, tem preços imperdíveis. Nestas férias, aproveite o sol, sem arriscar a pele. Protetor solar é na Deon, rede de farmácias Deon. O caminho da saúde. Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Venha curtir o friozinho de Garanhuns e aproveitar o festival de ofertas de inverno. Todo o comércio de Garanhuns com descontos de até 70%. Eu disse até 70%. De 19 a 31 de julho. Esse festival você não vai querer perder. CDL Garanhuns. Barra Nova Atacadão está com uma super promoção nos produtos Eusev. Na compra de R$20 em produtos Eusev, você ganha um cupom para concorrer a uma cesta com os produtos Eusev. E cadastrando o seu cupom fiscal no site, você concorre a mais de 1.000 prêmios instantâneos de até R$500. E no final do sorteio, você também irá concorrer a um carro Nissan 0 quilômetro. Promoção válida até 31 de julho. Barra Nova Atacadão. Vem pra cá economizar. Vem! Estes são os ganhadores do Mandacaru da Sorte que ganharam R$1.000 no Giro da Sorte desse último domingo. Júlio Luiz da Silva de Sertânia, Pernambuco. Isabel Maria dos Santos de Arco Verde. Tiago Oliveira de Lima de Bimirim, Pernambuco. Geraldo Ribeiro da Silva de Arco Verde. Ronaldo P. Magalhães de Pedra, Pernambuco. Vivian Silva dos Santos Oliveira de Arco Verde. Maria Lorena e William Melo de Alagoinha, Pernambuco. Maria Lucineide Patingue Gomes de Arco Verde. Elisandra Nunes Rodrigues de Buíque, Pernambuco. E Paulo Rezende de Bimirim, Pernambuco. Continue comprando o seu Mandacaru da Sorte. Boa sorte! Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Vem no rádio, tem a praia, você vai ver. Marano. CYB 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12h01, meus amigos, na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Seu programa de política, economia, comportamento. Comigo, de segunda a sexta, ele, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Agora sim. Olha aí, vinheta nova. Meu amigo Tony Duran caprichou. Caprichou. A minha Gostei, ficou a mais bonita aí. Chegou por último, mas foi a melhor. Gostei bastante. Pessoal, lembrando que o Quarto Poder em Amarante são multiplataforma, tá? Então, a gente vai estar lá no YouTube mais tarde, umas 3 horas, só o tempo de almoçar. Depois o vídeo vai para lá com imagem. Quem já está no aplicativo pode nos acompanhar com imagem também. A gente tá no Instagram, Facebook, tá? Plataformas de podcast em geral, não é isso, meu amigo Matheus?
E Exatamente. é isso, né? O Quarto Poder sempre aí presente em todas as redes sociais. Matheus fez questão de nos colocar incontáveis redes sociais, algumas que eu nem sei o nome. Podcast está em todas. Eu nem acesso todas porque eu sei que as principais que o pessoal gosta é o Deezer e o Spotify. Então lá o pessoal tem acesso, mas hoje em dia, né, o pessoal está correndo muito pelo YouTube, vou né? colocar na Amazon Music, eu uso ela, é uma plataforma Eu interessante. sei que na também. Apple Podcast a gente tá também, tá? Perfeitamente. E lá de Belo Jardim, nosso querido amigo Felipe Barros. Felipe Barros. Fala, Felipe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. E hoje eu tô feliz, viu? Hoje eu tô feliz que o Sport finalmente ganhou uma. Aí sim, com certeza. Bota o hino do Sport aí, Arnaldo. Bota aí. Hoje quem tá é o Tony Duran. Tony Duran não, Tony, né? não vai colocar o hino do Sport. Eu fico esperando. Mas, rapaz, que ele é Santa Cruz, você fica chupando o dedo. Rapaz, fica pedindo coisa demais a Tony, não. Ele já concedeu minha vinheta, tá bom demais. Daqui a pouco ele apaga de Felipe e pronto. E ontem a gente teve uma entrevista muito bacana, né? Lembrando aqui, rapaz, tem um número de visualizações bem importante, bem rápido. A gente teve acesso, né, ontem, a uma entrevista muito bacana com o prefeito de Calçado, né? Olha aí, tudo já fez isso. Pra quem tá no YouTube, vai ver o Felipe com um sorriso no rosto ali, meu amigo. Estampado, né? Eu nunca vi o Felipe sorrir tanto. Que abracei, e um abraço que tão forte, não tem separação. Com certeza. A gente aqui Leão, todo mundo é leão. Todo mundo é leão. Apesar que o resto dos quadros não são, né? Tem muita gente do Náutico aqui, né? Obrigado, viu, Tony? Fiquei emocionado. E o pessoal do doutor Gustavo, inclusive, foi conselheiro do Náutico, né? A gente sabe disso. E uma das passagens, das contribuições dele ao povo pernambucano, ainda teve esse sacrifício, né? Exatamente. Pois é. Matheus, e a gente tem por costume aqui no Quarto Poder não anunciar de imediato o convidado, né? Mas só nas redes sociais. Exatamente. Nas redes sociais a gente entrega, aí o pessoal vai lá, confere quem é que vai estar por aqui hoje. Perfeitamente. E aí a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente faz os devidos anúncios, certo? 12h04, na verdade. Voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder. Em Brejão, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h06, meus amigos. Voltamos no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E antes da gente anunciar, tá? Eu faço questão de dizer que é uma das instituições mais importantes do Norte e Nordeste, principalmente ligado ao Nordeste, né, obviamente, né? Mas a gente sabe que alguns empresários têm negócios em ambas regiões do país, e para o desenvolvimento econômico, principalmente do Agreste em nossa região, é imprescindível essa instituição, representada por duas pessoas muito bacanas que estão aqui conosco hoje, né? A nossa gerente geral, mas eu vou, antes de anunciar ela, Felipe, muito obrigado pela ponte, viu, meu querido? Eu sabia que era um desejo nosso antigo e eu, como economista, fico lisonjeado da gente ter essa oportunidade de hoje. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Dona Elizabeth Barros e o Danilo estão aqui conosco, representando o Banco do Nordeste, o BNB, ele que é muito querido, uma instituição muito importante, muito séria
e ela quem ajuda no desenvolvimento econômico da nossa região. Olha, eu falo sem medo de errar, tá? Sem o Banco do Nordeste, em várias ocasiões, eu acho que o desenvolvimento econômico estaria muito atrasado em nossa região. Olha, a gente sabe, Matheus, que a pauta econômica é muito querida aqui no Quarto Poder. A gente se preocupa demais com o desenvolvimento pessoal aí de todo mundo que está aqui na nossa região. A gente sabe, principalmente na agricultura, o Banco do Nordeste tem programas de fomento que são sensacionais e fazem com que a roda gire, né? Isso é muito importante. Eu já vou começar aqui, como sempre, iniciando com uma pergunta para a dona Maria Elizabeth, primeiramente. Pergunta quase filosófica, né? Quem é dona Elizabeth Barros? Por que o Banco do Nordeste? Como é que foi toda essa sua trajetória até chegar ao Banco do Nordeste? Antes da gente falar exatamente da atuação. Em primeiro lugar, boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. Boa tarde a todos os ouvintes deste conceituado programa, né, o Quarto Poder. Bondade sua. Boa tarde também a Lucas, a Matheus, a Felipe Barros, e o nosso Tony, né? Nosso Tony Duran, tá certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de sermos mais conhecidos, apesar do Banco Nordeste ser uma instituição muito conhecida na nossa região, mas aqui é mais oportunidade para que todos os ouvintes saibam o que é que o banco está fazendo nessa região. Como você falou primeiro, né, da minha vinda, né, o que é que eu faço, como eu cheguei no banco, eu tenho a minha... Na realidade, eu sou formada em letras, né? Antes de entrar no Banco do Nordeste, eu trabalhei 6 anos no Colégio Marista, eu sou de Surubim. Colégio Marista de Surubim, Colégio de Amparo. Depois foi aqui... Pois é, Colégio Marista e Colégio de Amparo, tá certo, em Surubim. E logo em 79, né? Fizemos o concurso, hoje que já é um tempinho, que já caminhamos um bocado, mais de 40 anos. Fizemos o concurso e iniciamos em Surubim 2 anos, depois fui para Recife Centro. Lá eu passei 20 anos trabalhando em Recife Centro, fui capacitadora do banco mais de 4 anos, depois fomos para Paulista, para a gerência operacional e administrativa, que na época era 2 gerências numa só, e começamos nossa vida de gerente geral em 2005. 2005. Começamos em Salgueiro, nós passamos 2 anos em Salgueiro, né? Sentindo aquele calor gostoso de Salgueiro, tá certo? Quente de verdade, Salgueiro. Pois é a cidade maravilhosa. Foi a minha primeira experiência, primeiro desafio. Depois saímos de Salgueiro, fomos para Pesqueira. Lá foi mais tempo, né, onde eu sou, com muita honra, sou cidadã pesqueirense, passamos 7 anos em Pesqueira, e trabalhamos de 2007 a 2014. Depois de mais de 30 anos, voltei à minha cidade natal, para a Gerência Geral de Surubim, onde passamos 4 anos, né? E logo após, porque a gente não pode passar muito tempo agora, né, só 4 anos na agência, fomos para Timbaúba, né? Você veja que a gente já foi para Sertão, Agreste, né? Eu tô pensando aqui, raciocinando, imagina a quantidade de conhecimento sobre economia e sobre o sistema financeiro que Dona Elizabeth são tem. Economias diferentes, o Salgueiro é um tipo de economia, aí vem Pesqueira, outro tipo de economia, Surubim é o quarto do polo da confecção, né? Então foi muito enriquecedor para nós voltar à cidade que a gente começou, que é a minha cidade natal, onde eu nasci, tá certo? Voltar para a casa de mamãe, como diz a história, né? Depois achamos que a gente ia passar os 4 anos em Timbaúba, que é justamente a zona da mata, né? Trabalhando lá com a cana-de-açúcar, com a banana, entendeu? Com o comércio. E fomos surpreendidos o ano passado em um convite do superintendente para virmos para Garanhuns, que eu pensei que eu não ia voltar mais para o Agreste, né? Porque eu já estava na zona da mata. Então, aceitei, e realmente é um grande desafio, porque é uma agência de porte maior, né?
A gente, infelizmente, hoje estamos com algumas dificuldades devido a esse processo da pandemia, onde muitos funcionários trabalhando em teletrabalho, isso dificulta um pouco, né, a administração na própria agência, mas mesmo assim estamos tocando, vencendo os desafios, e um ano que nós estamos lá, né, com certeza aqui em Garanhuns, eu estou adorando Garanhuns, porque a cidade é acolhedora, frio gostoso, bela cidade, maravilhosa para se viver, entendeu? Estamos aqui à disposição. Perfeitamente. Eu já vou emendar a segunda pergunta para a gente conhecer também um pouquinho do... Você está muito mal acostumado, viu, Lucas? Ele está folgadinho, mas só complementando aqui, que ela foi modesta no currículo dela, ela também tem o MBA em gestão bancária pela FGV, tá? Então, conhecimento além Fundação Getúlio Vargas, não é qualquer coisa não. Além de e estamos terminando outro, né? Olha aí. Além de conhecimento em campo, como ela já colocou, que rodou o estado de Pernambuco quase todo, nas regiões econômicas mais importantes do nosso estado, ela tem a formação acadêmica. Ela tem o que se chama de conhecimento de fato, né? Que Exato. Tem toda a questão teórica, mas ela tem a prática, né? Que quando você unifica os dois mundos e a coisa foi da melhor forma. Mas agora eu vou falar um pouquinho com o meu amigo. Só para complementar isso, nós estamos agora conseguindo, o banco está, porque o banco investe no seu corpo gerencial, tá certo? A nível de capacitação, né? Nós estamos concluindo outro MBA, que a gente chama de PEG, que é o Programa de Excelência Gerencial. Agora, em agosto, se Deus quiser, a gente conclui, né? E vamos para frente. Transformação digital e assim por diante. Muito bem. E agora eu vou falar com o nosso querido amigo que está aqui também do lado, que é agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, o Danilo. Danilo, me conta um pouquinho também da tua história, de onde tu vem, como é que entrou no Banco do Nordeste e esse trabalho que vem sendo feito aí ao longo da sua vida. Eu faço um pequeno resumo, né, claro, mas pode ficar bem à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer pela oportunidade de voltar aqui, né? Fizemos aqui um trabalho por 2 anos, uma parceria Banco do Nordeste e Rádio Marano, no programa do Arraiado de Glaucio Costa, né, Tony? E a gente quer saudar, né, o Matheus, Felipe e o nosso amigo Lucas, né? Isso. Pela condução desse programa que aos poucos, cada vez mais está crescendo, está tendo desenvoltura e está tendo uma boa aceitabilidade aqui na nossa região. Estava precisando de um programa desse tipo, certo? E abordar exatamente esses temas importantes que nós precisamos aqui na nossa região. Uma boa tarde a todos os seus ouvintes, né? O programa de muita aceitação. E em relação a como é que eu entrei no Banco do Nordeste, na verdade, eu estudei a vida toda no Colégio Diocesano de Garanhuns e eu nunca pensei em trabalhar em banco, na verdade, sabe? Eu gostava muito da imprensa, meu tio era jornalista, né? Meu pai também, meu avô também, Raimundo Moraes, que dá o nome à Câmara de Vereadores de Garanhuns. Mas seu avô era o Raimundo Moraes. Raimundo Moraes. Inclusive, ele foi deputado na época, foi cassado, porque qualquer pessoa que fosse contrária ao governo vigente é tido como comunista, né? Entendi. Então, meu tio sofreu muito também com isso, Humberto Moraes. Empresários, né? Ele foi vice-prefeito, foi vereador e atuou muito na política. E eu fiquei assim, digamos assim, que acéfalo a essa situação política, porque uma vez que eu fiz o concurso do banco, a gente não pode se meter em política. Claro. O nosso partido é o desenvolvimento, é o social, né? É a economia, esse trabalho que nós fazemos há um certo tempo, eu não vou nem dizer quanto tempo eu faço, né, Beto, para não dizer a minha idade aqui. Assim, vocês não se metem... Não podemos dizer. Não podemos dizer. Esse é uma linha que fica, né, nos bastidores. A política, assim, obviamente o banco não faz política partidária, porque é natural, é uma questão institucional, mas vocês fazem política, assim, política econômica, públicas. política pública e é o que no final alavanca o país, porque muitas vezes a política partidária, ela cria mais entraves do que qualquer outra coisa. Então a gente também, aqui do Quarto Poder, só reiterando, fica feliz demais de receber vocês, uma instituição como a de vocês, pessoas como vocês que no final é que fazem o mundo funcionar, né? A verdade é essa. A gente fala muito aqui de livros e tem uma pessoa chamada Ayn Rand, que ela diz que o mundo é feito por fazedores, são as pessoas que estão lá na ponta e que realmente fazem a coisa girar, não é só aquela questão de espetáculo. Então, para a gente é um prazer enorme receber você, tenho certeza disso. Um pouco de complemento, uma coisa muito importante é a imprensa nesse contexto, né? Que seria do Banco do Nordeste e outras instituições se não fosse a imprensa, né? Que divulgasse os lançamentos de linha de financiamentos, né, de uma legislação específica de renegociação de dívidas,
ou de uma redução de taxa de juros, outras ações que o banco tem, né? O banco não tem apenas só financiamentos. A gente vai abordar ao longo do programa, se tiver tempo, será né? possível, claro. Nós temos outras ações que não sejam de financiamentos rurais, nem financiamentos para o setor urbano. Perfeitamente. Podem ficar à vontade para fazerem perguntas. Pronto, então já vou aproveitar aí o momento, né? Muito boa tarde, dona Elizabeth, muito boa tarde, Danilo. Eu que já sou cliente aí do Banco do Nordeste há algum tempo, recomendo muito o banco, né? E vamos ver agora se dona Elizabeth libera umas linhas de crédito para a gente, né, dona Elizabeth? Ajuda aí. Vamos falar menos, né? Vamos embora. E eu queria saber um pouco, né? Eu já conheço bem a empresa, mas talvez nem todos os nossos ouvintes tenham essa intimidade e esse conhecimento aí do Banco do Nordeste. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito da importância do Banco do Nordeste para a nossa região aqui, o Agreste Meridional. Inclusive, só fazendo um complemento, a gente usou muito dados que o Banco do Nordeste disponibiliza em estudos que ele faz sobre a economia da região, né, Felipe? A gente se lembra muito bem que aquela análise do PIB aqui da nossa região é contemplada por um estudo do Banco do Nordeste, tá? Eu que trabalho diretamente com economia, vejo todos os dias os dados, e o Banco do Nordeste é um dos que mais fornece dados relevantes para a nossa região. Se não, assim, o único que divulga bem esses dados, né, Matheus? Que a gente teve muita dificuldade de encontrar esses dados, e uma das únicas fontes que a gente conseguia, fazendo justiça aqui, era no Banco do Nordeste. Com certeza. Só para complementar, iniciar a nossa apresentação, eu gostaria de colocar o seguinte: o Banco do Nordeste, ele é uma instituição financeira totalmente diferente das demais instituições. Por quê? Porque a sua missão, a missão do banco, é uma missão muito nobre, onde ela tem como missão principal desenvolver a região. E desenvolver essa região com sustentabilidade. Ou seja, não só desenvolver a indústria, comércio e serviço, mas também dar cidadania ao pequeno produtor rural, ao microprodutor rural, ao microempresário, né? O microempresário, o microcrédito urbano e o microcrédito rural. Então, ele é a base do banco, a missão do banco é essa: desenvolver a região. Mas uma coisa muito importante que eu sempre coloco, quando vou conversar com os nossos prefeitos, é que nós trabalhamos aqui em Garanhuns com 19 municípios. A nossa jurisdição é uma das maiores jurisdições, aliás, a maior jurisdição de Pernambuco. Então, é um trabalho árduo, porque não é fácil trabalhar com 19 municípios, apesar de antes eram 24, né? Mas com a abertura de São Bento e a abertura de Bom Conselho, então já melhorou um pouco para Garanhuns, tá certo? Mas mesmo assim, é muito trabalho. O que eu gostaria é que não se faz desenvolvimento só. O Banco do Nordeste, ele não vai conseguir fazer desenvolvimento na região se ele não tiver parceiros. E quais são os parceiros? O parceiro é não só os executivos, né, como todas as entidades de classe, como CDL, como sindicato, né, como conselhos municipais, ou outras entidades que se envolvam com o desenvolvimento de cada município e, por sua vez, da região. Então, nós estamos, assim, com essa pandemia, né, que chegamos aqui há um ano, ficou um pouco prejudicada a nossa integração maior com cada município. Só agora, a partir de agosto, se Deus nos permitir, com certeza vai, onde está acalmando, né, essa questão dessa pandemia, onde está se abrindo condição da gente fazer reuniões com mais pessoas, a gente já está iniciando, já começamos, inclusive, a visita a todos os prefeitos, juntamente com secretários, juntamente com os sindicatos, para que se estreite mais esses laços, para que juntos a gente possa trabalhar melhor em cada município.
Perfeitamente. Felipe perguntou um pouquinho aí da questão do Banco do Nordeste para quem não entende exatamente o que é, né? Eu acho que nem todos os ouvintes, e isso é natural, como a nossa população e nossos ouvintes são plurais. Eu queria fazer uma pergunta para Danilo. Matheus, é claro, fica à vontade para complementar se quiser. Que é uma pergunta muito simples, né? Para quem não conhece, o que é o Banco do Nordeste exatamente, tá? Agora, você vai segurar a resposta rapidinho, porque eu vou para o intervalo comercial, a gente vai ficar nesse suspense aí, que é para segurar a audiência. Com certeza. 12h21, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Quarto poder. Todo sábado, a partir das 11 horas, Boteco da Marano. Mais uma com a marca da 102,3. Também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Eu não saio desse boteco, só botar mais uma. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h24, meus amigos, estamos de volta. O Lucas fazia uma pergunta aqui provocativa, né? Para saber, porque, de fato, muita gente não sabe, né? A gente citou aqui a importância da instituição, mas as pessoas não sabem do que se trata. Às vezes passa ali na frente daquele prédio bonito, né? Vê um vermelho mais meio vinho com branco, né? Prédio imponente, né? Aquele prédio imponente. Geralmente, bom, em momentos normais, né, tem muita gente ali, o pessoal em busca de fortalecer seus negócios, das melhores linhas de crédito. Eu posso afirmar com toda certeza que tem as taxas mais atrativas do mercado, tá? A gente sabe que o crédito ali, ele, obviamente, como toda instituição, ele tem as suas limitações, mas ele é o crédito mais barato do mercado. E com certeza ele pede contrapartidas importantes, ou seja, o projeto, as garantias necessárias, mas quem pode falar para nós sobre a importância e o que constitui o Banco do Nordeste, como a dona Elizabeth já adiantou, é o Danilo, vai falar para nós o que é, de fato, o Banco do Nordeste. Bom, pessoal, o Banco do Nordeste ele foi criado em 19 de julho de 52, por Getúlio Vargas, um presidente que deixou um marco na história, né? Tantas outras instituições foram criadas naquela época, a Sudene, Denox, né, e tantas outras aí. E qual era o objetivo maior? Nordeste é uma região que as precipitações pluviométricas são muito baixas, né? Quando tem chuvas, são esparsas, né? Não é proporcional em todos os municípios. Então, foi criado o Banco do Nordeste para essa finalidade, de apoiar atividades agrícolas e pecuárias para fomentar o desenvolvimento, trazer um ganho, né, social, melhoria de vida, de renda para as pessoas que moram na região e evitar o êxodo, que é o sonho de cada nordestino, até pelos livros que eram entregues à população de baixa renda. Na capa do livro era um submarino, era um navio, era uma coisa assim de sonho, né? Não tinha um trator, não tinha um produtor rural, não tinha nada disso. Então, o pessoal, os pobres, viam aquelas capas daqueles livros, daquelas revistas, que quando crescesse, queria ir para São Paulo. Arranjar emprego em São Paulo, e ali, o São Paulo, praticamente, o estado de São Paulo teve um desenvolvimento tremendo, mas foi pela luta do nordestino, né? O cearense, o pernambucano, o alagoano, todos os nordestinos foram para lá, assim como Brasília, né? Brasília, se for olhar direitinho, todo o nordestino foi quem fundou aquele grande, agora é o berço, né, da política, o berço da economia do Brasil,
Mas o que acontece? Então, o Banco Nordeste foi criado por conta disso, ontem nós comemoramos na agência 69 anos de criação. 69 anos. 69 é um marco, se for olhar direitinho, uma instituição nova ainda. Se for olhar pelo tempo, né, decorrido, pelo que o banco já fez até hoje, desenvolveu tanta região, evitou o êxodo, criou várias empresas que são de renome aqui na região. Empresas que começaram com a vaquinha, hoje não vou citar aqui o nome, mas hoje é uma excelência no segmento da avicultura, de doce, de padaria, de todos os segmentos, a gente conseguiu alocar recursos e desenvolver essa região. Então, por conta disso, o Banco Nordeste tem linhas diferenciadas, trabalha com a FNE, que é um fundo constitucional, né? Na verdade, 1,9% da arrecadação de tributos federais é direcionada para esse fundo, que tem um comitê gestor, que é o CONDEL, né? Todos os governadores participam, e anualmente eles estudam qual é a atividade que deverá ser mais incrementada, os segmentos. Então, nesse contexto aí, a gente tem que desenvolver e aplicar um maior percentual em atividades do semiárido. Entendi. Como vocês sabem, o Banco Nordeste trabalha no semiárido do Brasil, que compreende toda a região Nordeste, o norte do Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Então, basicamente, para isso que o Banco Nordeste foi criado, ele vem, né, de certa forma, atendendo a especificações, a especificidade de cada atividade, de acordo com a linha de financiamento que nós temos, nós vamos apoiando os segmentos. Nós temos taxa de juros de 0,5% ao ano. Elizabeth, nossa gerente geral, 0,5% ao ano, e com desconto de 40% do capital. Isso é um trabalho bem interessante, social. Beth vai entrar mais nesse detalhe, que ela tem os números, tá certo? E que realmente nós temos grandes exemplos, sabe, de pessoas que tiveram um desempenho satisfatório, que eles saíram de uma baixa renda e hoje é um caso de sucesso. Mas eu passo para a Elizabeth para ela conduzir mais essas informações. Dona Elizabeth, já aí para a senhora conceder essas informações, estou vendo a senhora, para quem está no YouTube vai ver, ela trouxe os papéis aqui, obviamente, como é dado numérico, não dá para você memorizar, tudo, né? decorar tudo. Então ela trouxe aqui para, obviamente, fazer de certa forma, uma prestação de contas, né? Porque é uma instituição pública que está aí desenvolvendo a nossa região, como bem colocou Danilo, há muito tempo. E aí eu queria que a senhora, obviamente, colocasse os dados, mas também dissesse, quem é que pode chegar no Banco do Nordeste para pedir crédito, para desenvolver seus negócios? Coloca esses pré-requisitos aí, o ouvinte que está nos escutando deve estar curioso. Poxa, eu tenho um negócio, como é que eu posso chegar lá no Banco do Nordeste e pedir uma ajuda para me tornar um empresário maior, mais eficiente, gerar mais renda e emprego? Em primeiro lugar, só complementando aqui o que Danilo colocou, o FNE é a nossa fonte de recursos, onde nós vamos trabalhar com os segmentos de comércio, né, serviços, indústria e o segmento rural, né? Como também temos os segmentos do microcrédito, que é hoje trabalhado, que essa semana veio para cá Crédito Amigo, não é isso? Crédito Amigo e o Agroamigo. Só para vocês terem uma ideia, toda a base hoje do nosso trabalho, principalmente um grande percentual, né, desse recurso, ele está sendo alocado para o MPE, né, que é a micro e pequena empresa. Então, a gente trabalha, né, com aquelas pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, né? Hoje nós temos aqui em Garanhuns, da nossa região, uma carteira exclusivamente para se trabalhar com MPE, onde atendemos mais de 600 empresas. Com certeza, no próximo ano, já estamos pleiteando a segunda carteira, para que a gente possa ampliar esse atendimento mais diferenciado, né? Hoje, se já é um atendimento diferenciado, vamos procurar melhorar mais ainda, né? Abrir mais, alavancar mais esse atendimento com o MPE. Principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde o banco está buscando atender não só aqueles clientes que já está no banco, que tem necessidade de um prazo maior para renegociar suas dívidas, como também de alavancar mais recursos para que a sua empresa, nesse momento tão difícil de pandemia, possa sobreviver, né?
Eu gostaria de colocar aqui, fazer uma espécie de prestação de conta, tá certo? E eu vou tratar do ano de 2020, de maneira geral, e depois do Plano Safra, que eu acho importante. Deixa eu só pontuar o Plano Safra, estava perguntando para o Danilo aqui, rapidinho em off, quais são as instituições, né? É o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, né? Inclusive o Plano Safra, a gente noticiou aqui, né, Lucas? Ele teve um valor maior de 6,1% e é o maior da história, tá? 236,3 bilhões em crédito. Ou seja, essas instituições, obviamente, Garanhuns não vai ter todo o orçamento em suas mãos, mas tem um valor importante, né? Para ser disponível para que as pessoas possam buscar esse crédito, né? Trabalhar em cima desse projeto que ajuda muito o agricultor de maneira geral, né? Perfeitamente. Veja, eu vou tratar aqui vou falar também do microcrédito, né? Mas o recurso, vamos trabalhar o período do Plano Safra. O período do Plano Safra, ele vai de 1º/7/2020, tá certo? E conclui 30/6/2021. Então, eu fiz um resumo desse período, porque é importante que a gente saiba que mesmo todo ano tem esse período, né? Que é no meio do ano, né? A metade do ano de 2020 e a metade do ano de 2021. Só para vocês terem ideia, gente, o banco, o Banco do Nordeste tem o Agroamigo, que é o microcrédito rural, e ele é responsável para trabalhar com o pequenininho, o Pronaf-B. E nesse período é uma coisa fantástica, porque imagine o banco hoje no Plano Safra como semiárido. Em um ano, ele atendeu 6.821 famílias, só com a peculiaridade semiárido, né? Porque tem um Pronaf-B também que não é semiárido, tá certo? Quer dizer, não trabalha com esse segmento de semiárido. 6.000 famílias. A gente trabalhou com o Plano Safra semiárido, 6.821 famílias, onde cada projeto, R$5.000, tá? Onde a gente teve a gente aplicou com esse segmento 33.211.000 reais. Imagine, eu não estou falando só de Garanhuns, eu estou falando da nossa jurisdição. Dos 19 municípios que a senhora citou anteriormente. Dos 19 anteriormente. municípios, depois eu vou falar exclusivamente de Garanhuns. Veja, ao Pronaf-A, a gente trabalhou, atendemos nesse período 117 famílias com 3.083.000 reais. O Pronaf-B, né, também, porque o Pronaf-B ele pode trabalhar como o segmento semeado, outro tipo de segmento. A gente atendeu 498 famílias, onde foi aplicado 2.340. E aí vem Pronaf Mulher, né, 66 famílias, né, Pronaf, o FNE Rural, com o Pronaf Mais Alimentos, tá certo? Com 148 famílias, o FNE Rural, enfim, quando a gente junta todo esse pessoal, todos esses segmentos rurais de atendimento em um ano no Plano Safra, o banco aplicou mais de 53 milhões de reais. Okay. Imagine o que é 53 milhões de reais. Injetado na economia de 19 municípios. Injetado nessa economia dos nossos 19 municípios de microcrédito rural. Englobando, né, apesar de não estar assim, trabalhando exclusivamente o Plano Safra, mas num período, o banco atendeu no total, onde, trabalhando o FNE Verde, o FNE Sol, FNE Verde Rural, o FNE Comércio, o MPE Indústria, o MPE Serviço, o Turismo, né? Inovação Rural. Então, todos esses segmentos, o Pronaf Comum foi contratado 102.243.19672 em um ano. Veja. A senhora pode repetir esse valor, por favor? 102, eu vou deixar com vocês, tá? Tá certo. 102 milhões
234.196,72 Dá para ter um pouco de noção da importância, né, do Banco do Nordeste na região, né? Não, assim, a gente, obviamente, o Banco do Nordeste tem esses dados e eu acho que é interessante vocês estarem aqui também para mostrar a importância do trabalho de vocês. Porque quanto mais conhecimento a gente dá do que é o Banco do Nordeste, de como ele funciona, mais o poder público em geral, principalmente o poder político, olha com mais carinho para vocês e mostra que, às vezes a gente vê aqui vários prefeitos reclamando que, não consigo trazer uma empresa para o meu município, não consigo fazer com que o município cresça, mas a gente vê que tem uma instituição do lado que pode apoiar e fomentar e de fato ter um impacto como tem aí 110 milhões aí, arredondando, né? 102 milhões, perdão. 102 milhões é um impacto econômico forte, né, Matheus? Você que é economista aí, eu imagino o que isso deva fazer. Provavelmente supere em muito o PIB de várias cidades da nossa região. Somados, tá? Somados. O incremento do crédito causa um impacto de longo prazo, não somente de curto prazo, né? A gente sabe que ele se transforma e ele se multiplica, né? O crédito, ele é para isso, né? O banco de fomento é isso, né? Ele significa que você está plantando a sementinha para que ele possa transformar isso em frutos no futuro, né? Olha, eu vou... E uma coisa também eu gostaria só de complementar. O Danilo está me pontuando aqui que ele supera o fundo de participação do município. É o da grande maioria, FPM, né? Que é uma verba que é direcionada aí para os municípios, né? Basicamente, em municípios pequenos, principalmente, é basicamente 90% da verba. Né? E aqui, só pontuando rapidinho, aí agora cabe a nós ser um pouco bairrista, a gente sabe que Garanhuns está muito beneficiado nisso, porque Garanhuns é a cidade polo. E como Garanhuns é a cidade polo, as pessoas vêm consumir aqui em Garanhuns. Então, esse dinheiro circula dentro do nosso município. Olha, e aí a gente também, mais uma vez aqui, roubando um pouquinho do microfone, mais uma vez a gente percebe, a gente fala isso aqui sempre, que os gestores de municipais, principalmente o gestor de Garanhuns especificamente, e a gente não está falando de ninguém, mas é necessário que tenha um olhar diferenciado na gestão de Garanhuns, porque Garanhuns reúne condições únicas, né? Inclusive a gente falava aqui do estatuto das metrópoles, né, que Garanhuns poderia se utilizar de alguns recursos ali para aumentar o seu porte, trazer mais recursos, e aí vem muito a calhar essa questão do Banco do Nordeste. Eu queria saber especificamente em Garanhuns, como é que está a situação de investimento, nos conte aí, dona Elizabeth. Veja, Garanhuns, o ano passado, né, só Garanhuns a gente conseguiu fechar 46 milhões, só Garanhuns, né? Só Garanhuns. Esse ano, vamos dar esses 6 meses, a gente tem aqui, só de primeiro, a nossa aplicação de 8.901.000. Só a cidade de Garanhuns. Porque a nossa meta, o que nós temos que para trabalhar esse ano é 98 milhões, tá certo? Então, a minha meta não é simples, né? É uma meta grande, é uma meta desafiadora. Em Garanhuns ou na Não, em todo, isso exceto Crediami, que eu vou conversar também aqui, quanto é que ele deu, certo. Assim, quanto ele fez esse ano já em Garanhuns, o microcrédito rural, o microcrédito urbano. O microcrédito rural este ano em Garanhuns, agora eu vou falar só de Garanhuns. Perfeito. Nós já atendemos mais de 200 famílias, tá certo? Com aproximadamente, olha aqui, 1.800.000, com a FNE Rural, né? Mais de 5 milhões de reais. Só esse semestre. Eu já ia dizer isso. Só esse semestre, onde temos uma meta, só para vocês terem uma ideia, a meta só do AgroAmigo é 34 milhões. E eles estão cumprindo a meta. Estou falando não só da cidade de Garanhuns, de toda a jurisdição. E eles cumprem a meta, às vezes até supera essa meta. Perfeitamente. É muito importante, sabe, entender o seguinte, eu gostaria muito que houvesse, e por isso que nós vamos bater as portas das prefeituras, para que a gente tivesse uma parceria com a prefeitura, assim,
mais junto, ou seja, a prefeitura mais junto do Banco do Nordeste, para ser não ser uma via de mão única, ser uma via duas mãos. Por quê? Se não tivermos essa parceria, fica muito mais difícil para nós, tá certo? Imagine, infelizmente, a gente tem que entender que todo recurso que você coloca no Banco do Nordeste para qualquer tipo de investimento, estou falando de investimento para que a prefeitura faça, ou que outra empresa maior faça, uma captação de recurso, esse dinheiro não vai para o sul do país. Esse dinheiro vai ficar aqui na nossa região. Então, vamos dar um exemplo. Se Garanhuns tiver um fundo, né, ou RBPS, ou qualquer outra coisa que ele tiver, uma emenda parlamentar, seja lá o que for, tá certo? Ou qualquer município, né? E coloca esse dinheiro no Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, ou qualquer outro banco, tá certo? Esse recurso, ele não será aplicado no Nordeste, com certeza. Isso aí também serve para investimento daqueles fundos de previdência municipal. Claro, né? Principalmente esse, certo? Que a gente não tem. Olha, eu sei, e tem um problema... Precisa essa compreensão, entendeu? Tem um problema muito grande isso nessa questão aí dos fundos municipais de previdência. De fato, a maioria são deficitários e o pouco recurso que tem, ele é mal investido, né? Então... Ontem a gente falava aqui, inclusive, dessa dificuldade, né, com o prefeito de Calçado. Ele falou que, olha, é difícil. E o banco, ele tem um ambiente especializado nesse segmento. Especializado, inclusive o ano passado nós tivemos vários fundos lá na minha outra agência, né, que foram uma parte desse fundo foi para o Banco do Nordeste, porque o incremento, o que se recebeu, porque a gente tem que ter o cuidado com a questão atuarial, né, foi melhor, o desempenho foi melhor do que onde se estava. Tá certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa que haja uma sensibilidade em todos os gestores de nossa jurisdição municipal, olhando com mais carinho, né, o Banco do Nordeste. Por quê? Porque todo esse recurso que aí é captado vai ficar na nossa região, não vai sair para o sul, não vai sair para o centro-oeste, vai ficar aqui, vai ficar em Garanhuns, vai ser aplicado em Garanhuns, vai ser aplicado em Calçado, vai ser aplicado em Jupi, vai ser aplicado nas nossas 19 de municípios jurisdicionados. Então, por isso que agora, com essa mais abertura, agora em agosto, da gente poder visitar mais os prefeitos, a gente vai bater na porta, né, de todos os prefeitos. Olha, da nossa jurisdição. Pode contar com o quarto poder aqui, os microfones estão abertos para poderem nos ajudar nisso aí. E a gente recebe eles diariamente. Inclusive, aqui. Amanhã estaremos com o prefeito de Cupira, o pessoal está falando aqui comigo, pedindo um abraço. Zé Maria, prefeito de Cupira. Um abraço, meu amigo. Dado. Estará conosco. Felipe, prepara a tua pergunta que a gente vai aos intervalos e ela já prepara a resposta durante o intervalo. Já está pronta, já está engatilhada aqui. Vamos para o intervalo. Agora para ela ter o tempo de pensar? Então vou fazer logo, vou adiantar. Vamos lá. É que aí, tanto para a senhora quanto para Danilo, qualquer um dos dois respondendo aí, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu estou com dúvidas aqui, tá? Eu lembro que a senhora participou conosco de um evento, né, junto com a CDL e junto com a SEDES Consultoria, que foi muito bom. Professor Costa, um abraço. Justo. Mandar um abraço para eles, um abraço para o pessoal da CDL, para todo mundo aí que participou desse evento. E lá a gente soube sobre as linhas de crédito, sobre as condições dos financiamentos que vocês tinham à disposição para seus clientes. E eu quero saber justamente isso, né? Eu, como pequeno empresário, quais são as linhas de crédito que eu tenho aí para pegar junto ao Banco do Nordeste, e o amigo agricultor também, que é um dos grandes ouvintes aqui do nosso programa, né? Como é que ele pode ter acesso a essas linhas de crédito junto ao Banco do Nordeste, mas só depois dos nossos comerciais. Eu só não concordo que você é um pequeno empresário. Eu vou perguntar à Receita Federal se está certo, viu? Eita! Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. 12h46. Quarto poder. Marano. Caipé, sempre Marano, a superpotência de Pernambuco.
Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h47, meus amigos, estamos de volta no Quarto Poder. A gente está batendo um papo muito importante aqui com o pessoal do Banco do Nordeste, a dona Elizabeth, o Danilo, o pessoal aqui tirando as dúvidas, né? Fazendo uma prestação de contas dessa instituição importante para a nossa região. Ela que falou aqui para nós que atende 19 municípios e tem muito mais de 100 milhões investidos em vários programas aqui, né? Na região, enfim, atendeu dezenas e centenas de famílias, né? Mas o Felipe fez uma pergunta antes do intervalo a respeito das linhas de crédito, né? As condições para adquirir esse crédito junto ao Banco do Nordeste, né? Exatamente, para ver quem é que pode pegar. Quais são as condições? Quais são as condições, os requisitos. Ele está interessado, porque ele é, segundo ele, né, microempresário. Então, vou perguntar à Receita Federal isso, mas tudo bem. Rapaz, eu queria ter a metade do dinheiro que vocês acham que eu tenho, que eu já era muito feliz. Bom, gente, é interessante porque nós vamos aqui tocar no assunto, sabe, Felipe, sobre os segmentos, né? Por exemplo, o banco hoje trabalha, vamos começar pelo MPE, que é o micro e pequeno empresário, né? Então, não só, é claro que a primeira coisa que ele tem que fazer é o cadastro dele no banco, né? Desse cadastro se gera um limite, certo? E com esse limite que ele tem, né, que é gerado com o que ele declara, né, a Receita, então se gera um limite e o banco vai trabalhar com esse limite. O percentual, por exemplo, hoje o banco pode trabalhar não só com a garantia real, tá certo? Como também com as garantias fidejussórias, que são aval, fiança, etc. Então, exclusivo, vamos especificar um pouco o MPE, que é o nosso foco maior, né? Hoje a gente, por exemplo, um cliente, ele tem 1 milhão de limite para trabalhar com o banco. Vamos dar um exemplo. E ele precisa do capital de giro, né? Então, o percentual que ele tem, dependendo do limite dele, né, ele pode utilizar todo aquele limite, né, até 50% desse limite, tá certo? Para trabalhar com FNE, capital de giro e sumo, o aval. Contanto, o que é que hoje o banco exige quando ele trabalha com aval? Ele exige renda dos avalistas, né? Certo. Como também o patrimônio. Ok. Tá certo? Então, o patrimônio é avaliado, até 300 mil até pode ser avaliado por qualquer engenheiro, por qualquer arquiteto. Acima disso, tem que o banco fazer a avaliação. E essa é a base. Até quantos mil? É 300. 300 mil, 300 ok. mil. Então, essa é a base que o banco trabalha com a garantia fidejussória. Perfeitamente. Não é diferente como o pequeno médio, tá certo? O pequeno médio, como também o maior, né? O médio, até 90 milhões, até 16 milhões é pequeno médio, faturamento, e acima disso, até 90 milhões é médio 1, e acima de 90 milhões é médio 2, isso de acordo com a classificação do próprio FNE, e o BNDES também é a mesma classificação. Isso tanto no segmento de serviço, estou falando de capital de giro, como de indústria e comércio. Agora vamos para o investimento... Na área rural. Nessa mesma área, certo. Porque eu falei de capital de giro. Capital de giro, o banco, uma coisa importantíssima para que vocês precisam entender, é que, por exemplo, eu preciso de 100 mil. Só que eu fiz minhas compras de 6 meses para trás. Então, o banco atende
Na hora que você vai, o banco, esse capital de giro insumo, ele vai exatamente atender esse período de 6 meses para trás. Tá certo? Então, estava em junho. Então, de tudo que eu comprei em janeiro, fevereiro, março, 6 meses para trás, o banco pode, se ele manda as notas fiscais que você pagou, recibo que você pagou, tá certo? O seu pagamento, e esse capital de giro, em sumo, vai atender esse cliente, essas compras, né? Esse sumo que ele obteve, não de agora, perfeitamente, mas de 6 meses para trás. Isso já vai dar uma aliviada grande, com certeza, né, no caixa dele. Tá certo? O fluxo de caixa dele. Se ele quer trabalhar com investimento, aí já é outro tipo de garantias, tá certo? Até 100 mil a gente pode trabalhar com aval, até 100 mil. Acima disso, né? Acima disso, então o banco vai trabalhar com garantias reais. Quais são essas garantias reais? Que pode ser a alienação fiduciária não só dos máquinas, equipamentos, né, veículos, etc., no caso, quando são veículos e máquinas e equipamentos isolados, ou garantia real de hipoteca, certo? Então, vai depender o investimento do projeto que o cliente apresentar ao banco, certo? Perfeitamente. Como também agora está suspenso, a gente também trabalhávamos com cartões. Nesse momento, está em suspenso, não está trabalhando mais com cartões, assim, no caso de capital de giro. Mas eu acredito que futuramente, né, a gente possa voltar a trabalhar com esse tipo de garantia. Os recebíveis, né? Os recebíveis, tá certo? Uma coisa muito importante que a gente precisa também colocar da questão rural. Aqui, nessa área, a gente trabalha, assim, mais de 60% a gente atende a área rural. É área rural, desse segmento, desses valores que a gente colocou para vocês. Perfeito. Principalmente da pecuária leiteira, né? Da pecuária, não só pecuária leiteira, como corte também. A gente estava noticiando, inclusive, esses dias, a questão da Master Boi, né? Que vai de canhotinho ali, que vai gerar um impacto econômico enorme aqui. Grande. Eu imagino que para alguém que talvez queira começar a empreender nessa área da agropecuária, seja interessante contar com um parceiro como o Banco do Nordeste. Porque o banco trabalha no caso, né, como se com a recria e engorda, tá certo? Isso vai ajudar muito, principalmente quem já tem, que queira incrementar, queira melhorar e ampliar, né, o seu plantel, né? Outra coisa importante que a gente queria colocar também é a avicultura. A avicultura, a energia solar, né? Dentro da avicultura, dentro dos empreendimentos rurais, que a gente está trabalhando muito com isso, tá certo? Que é qual a garantia que trabalhamos. Até 50 mil garantia fidejussórias da área rural, e a partir disso, garantias reais, né? Que seria o próprio imóvel que está sendo beneficiado, né? Ou, no caso, se for a energia solar, um percentual grande de 80%, o banco financia, e os próprios equipamentos são a garantia alienados, né? Entendi. Então, isso aí vai dar condição, né? Condição de se trabalhar, viu, Felipe? Com mais amplitude em todos os projetos, os mais diversos projetos, porque cada projeto é diferente, tá certo? É muito importante, a gente sempre conversa com o cliente, orienta o cliente, temos uma relação grande o banco não pode, principalmente na área rural, indicar projetista para fazer projetos rurais. Entendi. Mas temos uma relação de mais de 15 projetistas dessa região que trabalham com projetos rurais, desde 30 mil até 20 mil, é o agroamigo que faz. Acima de 20 mil é o projetista que faz, tá certo? Então, para o cliente escolher, né, e trazer o seu projeto para o banco, né, e a gente buscar concluir e aprovar aquele projeto e acompanhar esse projeto e o crescimento do cliente. Ok. O Danilo me falava há pouco aqui, quando a gente estava no intervalo comercial, que ele queria divulgar algumas notícias ali referente ao Banco do Nordeste, que foram divulgados um edital de pesquisas aí referente ao Banco do Nordeste, e aí você pode ficar bem à vontade para publicizar isso de forma geral.
Só eu gostaria de colocar uma coisa antes de Danilo iniciar, se eu falar sobre a Prodetec e FUDES, uma coisa importantíssima que aconteceu na nossa região. Gente, é o Grão Pernambuco, tá certo? O Grão Pernambuco, ele nasceu em Garanhuns, né? O nascimento, ano passado, em uma reunião que foi feita com vários produtores lá da Polilac, né? Banco do Nordeste, tendo à frente o Valmiranda, claro, e outros produtores do Casa VIP, né? Endival e outros grandes produtores da região, e nós plantamos a semente do milho e grão em Pernambuco. Graças a Deus a gente conseguiu, quer dizer, estamos iniciando o processo, claro, todo início ele é lento, né, devagar, mas já com certeza esse novo ano, essa nova safra, eu creio que vai ter novos adesões, tá certo? Onde a gente fez mais de 2 milhões de reais, tá certo? Contratou mais de 2 milhões de reais. Então, isso é importante que todos saibam, porque é um marco. A gente está iniciando algo que a próprio nosso estado, aqui, estado vizinho nosso, que é Aracaju, né? Alagoas, Aracaju, Sergipe e Alagoas, já está adiantadíssimo, e aqui, com certeza, até com microclima melhores, e nós não tínhamos. Então, isso é importante, com certeza, vamos ter êxito nesse programa, claro, vai depender do banco, também dos produtores, tá certo? Perfeitamente. Danilo, pode ficar à vontade. Nesse sentido aí, que o Beth falou, né, de grãos de Pernambuco, é uma demanda, né, é para atender uma demanda do estado de Pernambuco, da avicultura e dos criadores de modo geral, né, por grãos, milho e sorgo. Para alimentar... para reduzir os custos de logística, né? Logística, de comprar... No sul, né? No sul, às vezes até em leilão, né? É bem mais caro, né? Você imagina o estado de Pernambuco, que dá talvez 4 vezes mais do que Sergipe, né? E ele é totalmente dependente do milho do que vem de fora, né? Sergipe, ele exporta milho. Poxa. Bom, então eu queria dar uma informação, como eu falei no início, que o Banco Nordeste não é só financiamento, né? Então, na sexta-feira, foi lançado o edital Fundesc. É interessante que vocês, o Felipe, né, o Lucas, o Matheus, e todos os ouvintes, né, estejam atentos a essa situação. É bem interessante, é um projeto de recursos não reembolsáveis, logicamente para pesquisa e difusão dessas pesquisas. As inscrições estão abertas, são 10 milhões de reais, projetos de no mínimo 100 mil e no máximo de 500 mil individuais, logicamente, e vai até o dia 2 de setembro, a inscrição no site do Banco do Nordeste, né, bnb.gov.br, Fundesc Editais. Eu vou deixar com vocês Perfeitamente, pode deixar, que a gente faz a divulgação diária aqui até o dia 2, pode ficar tranquilo. Pronto, e na verdade esse edital Fundesc é o primeiro desse ano, 01/2021, né, que é a subversão econômica, e trata exatamente isso, dessas pesquisas que poderão ser feitas para as empresas das diversas áreas, que eu poderia aqui elencar alguns: agropecuária sustentável, soluções inovadoras para o desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e florestais, biotecnologia, insumos naturais, cidades inteligentes sustentáveis, concessão, administração e recuperação de crédito, controle de emissão de GE, mensuração, né, GE, né, questão dos gases, poluentes e tal, economia circular, economia criativa, educação, energias renováveis, e, enfim, em qualquer desses itens, desses segmentos, as empresas poderão elaborar seus projetos, se inscreverem junto a esse site que eu falei aqui antes, no site do Banco Nordeste, do ETEND Fundesc, e ele vai se cadastrar e tem esses 10 milhões para poder melhorar o desempenho da Danilo, tu pode só repetir o site, por favor, pessoal que está em casa? É o site, você pode anotar aí, é o site do Banco Nordeste, é o www.bnb.gov.br/Fundesc, com I, Fundesc/editais, tá certo? Então, está disponibilizado desde o dia 16, sexta-feira, está novinho, a gente está divulgando agora na imprensa, através por meio do programa de vocês, do Quarto Poder. Então, é muito importante que as empresas possam acessar esses valores, só lembrando que é no mínimo 100 mil cada projeto. E no máximo 500 mil. E no máximo de 500 mil, e tem uma contrapartida de cada, da empresa que for, né,
Fazer eventual cadastramento de 10%. Se for de 100 mil, ele vai entrar com 10%, entrar com 10 mil, 90 mil o banco entra, né? E 500 mil, né? 50 mil para 150, e assim por diante. É interessante e vai vir exatamente isso, dar uma melhoria nas atividades. E por último, só para finalizar, nós temos um programa de desenvolvimento territorial chamado PRODETE. E como projeto piloto, nós implantamos isso em Águas Belas, Garanhuns, Itaíba, São Bento e Bom Conselho. Fizemos esse nucleamento, né, digamos assim, desses 5 municípios para trabalhar a pecuária de leite. E, na verdade, são trabalhos ações pontuais de capacitação, assistência técnica, orientação, de forma sistemática, para que 30 produtores de cada município, no caso 150 produtores no total, né, eles desempenhem suas atividades agropecuárias, nesse sentido aí, ter uma melhoria de renda ao longo de 3 anos, de 15% pelo menos, tá certo? Então, um trabalho bem interessante, PRODETE. Nós temos PRODETE com capinocultura no sertão, com fruticultura, com mandiocultura, com gesso, na área de turismo. É um programa bem interessante que visa juntar as instituições parceiras de pesquisa, universidades e assistência técnica para trazer essas ações para esses projetos pilotos, para servir de exemplo, de benchmarking, né? Para que a gente possa levar para outros municípios. Inicialmente, são esses 5 municípios que estão participando. A gente sabe disso, que a pandemia atrapalhou bastante. As instituições estaduais, algumas federais também, não podem fazer as suas ações pontuais, locais, por conta da pandemia, não pode ter aglomeração, mas a gente sempre que pode faz eventos virtuais. E é bem importante isso, e isso é mais uma ação que o banco tem, que não depende de parte de financiamento. Perfeitamente. A gente já está chegando no finalzinho do programa, 1 e 2. Eu vou agradecer demais a presença de vocês aqui mais uma vez, Dona Elizabeth, o Danilo. Aproveitar para me despedir aqui dos colegas e dos ouvintes. Meu amigo Matheus Fernandes, sempre um prazer. Amigo Felipe, Tony Ali, que ajeitou minha vinheta finalmente. Olha aí. Dona Elizabeth, mais uma vez, obrigado. Danilo, o esclarecimento de vocês é importante demais para a população. E mais uma vez eu ressalto que foi ótimo receber vocês aqui como pessoas que fazem a roda girar de fato. Para mim é importante. E para falar de economia, quem é que trata com a gente agora? Nosso querido Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o Ibovespa e as demais bolsas mundiais que tiveram fortes quedas com o temor da nova variante Delta do coronavírus. As bolsas europeias e americanas, principalmente a Dow Jones, fecharam com as maiores quedas desse ano. E a queda aqui na Bolsa Brasileira também ficou dentre as piores, né, com um fechamento aos 124.394 pontos, uma queda de 1,24%, mas chegou a cair bem mais, né, ao longo do pregão. Além disso, a gente teve uma forte elevação no câmbio, né, fechando a 5,25 o dólar, uma elevação de 2,63% pelo mesmo problema, né? Muito receio com relação à recuperação da economia mundial frente a esses novos casos da variante Delta que tem feito com que alguns países retomem o fechamento, a redução das atividades. Aliado a isso, a gente teve o acordo feito pela OPEP, né, pelos maiores países exportadores de petróleo, que derrubou o preço do barril de petróleo no mercado internacional. E como aqui no Brasil, a Petrobras é uma empresa que tem uma participação muito forte no índice, né, no Ibovespa, isso também fez com que derrubasse, né, o Ibovespa como um todo, porque as ações da Petrobras também caíram. Então você tem aí uma preocupação com relação a essa atividade econômica, com a recuperação da atividade econômica, porque pode ser que a gente tenha novas ondas de contaminação do Covid e que pode chegar aqui no Brasil também, né, numa possível terceira onda.
com o ritmo da vacinação mais elevado, talvez essa onda não traga a mesma mortalidade que a gente viu nas ondas anteriores, né, mas ainda assim traz bastante preocupação. Aliado a isso, há ainda preocupações com relação à inflação, né, por conta de muitos estímulos fiscais. E até, de certa forma, contraditório, né, porque se a economia não vai bem, né, por conta dessa nova variante, significa que provavelmente os estímulos monetários vão continuar, que é algo que o mercado gosta de ver, né, bastante, os estímulos monetários dos países nas suas economias. Mas hoje isso ficou meio que de lado, né? Hoje a gente tem aí essa perspectiva mais negativa, que aqui no Brasil talvez seja revertido com uma semana inicial aí da apresentação dos balanços, né, das empresas listadas, que devem trazer resultados muito positivos, principalmente isso em relação ao segundo trimestre, principalmente se comparados com o segundo trimestre do ano passado. Mas é isso, vamos aguardar para ver como que o mercado financeiro absorve essas notícias da nova variante Delta. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Até a próxima, professor. Professor que pontua, né? O baque das quedas nas bolsas ontem foi, de fato, um susto. Acredito eu que seja, de momento, com a variante Delta, né? Que tem percorrido o mundo aí. Mas, pelo que eu tenho visto, as nossas vacinas até agora deram conta do recado. E talvez seja o mercado apenas fazendo alguma correção, que a gente sabe que o mercado financeiro ele faz algumas correções, e tem usado o artifício da preocupação necessária, obviamente, com a pandemia de forma geral, né? Mas acreditamos que a retomada do crescimento econômico ele vai se balizando conforme a abertura comercial vai sendo possível, né? Mas, para encerrar aqui, a gente quer agradecer demais e dar a palavra a eles que tiveram conosco nessa parceria, nesse dia de hoje, essa entrevista bacana, o pessoal do Banco do Nordeste, Dona Elizabeth, o Danilo, o pessoal que esclareceu aqui para nós os produtos dessa instituição muito importante, e a gente já renova aqui o convite, tá? Estejam sempre bem-vindos aqui ao Quarto Poder e aos microfones da Rádio Marano. Eu gostaria desse momento, né, agradecer a Rádio Marano, agradecer também a vocês que fazem o programa o Quarto Poder, né, a Lucas, Matheus, Felipe, o Tony, né. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, a qualquer momento. Foi um prazer imenso, porque é muito importante que todos os ouvintes conheçam mais o Banco do Nordeste. E também estamos de portas abertas, principalmente para o setor de MPE, que ainda não chegou no Banco do Nordeste, chegue, né? No próprio site do banco já tem como você fazer esse cadastro, tá certo? Sem nenhum problema. Mas se não quiser ir para o site, nós estamos lá, temos gerentes para atender, né? E é diferenciado. Hoje, para vocês terem ideia, um capital de giro hoje você trabalha com 0,6% ao mês, tá certo? Juro que você não vai encontrar em nenhuma outra instituição. Então, micro e pequenas empresas, tá? Então, muito obrigada pela atenção e pela oportunidade que foi dada ao Banco do Nordeste, certo? Eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, né? Agradecer ao Lucas, Felipe, Matheus, nosso amigo Tony Duran, que está ali na técnica, né? Caladinho ali, né? Ele que é aviador, né? Ele gosta de aviões. É tipo o Tom Cruise é que tem, né? É o galã da rádio, Tom Duran. É o galã, né? Então, agradecer pela oportunidade, dizer que foi um prazer muito grande estar aqui, né? Participando desse programa de vocês, de grande audiência, né? E, na verdade, eu até estava pensando aqui, os 3 mosqueteiros e D'Artagnan ali na técnica, né? Um abraço a todos os ouvintes. Perfeitamente. 1h10 a gente vai ficando por aqui. Mais Valeu, uma vez, Felipe. Valeu, Felipe. Valeu, Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã. Até amanhã. Isso aí, 1h10 a gente já vai entregando atrasado aqui e nos vemos amanhã. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade.
Em Agrestina, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. De segunda a sábado, 7 da manhã, você tem um encontro marcado com o Padre Emerson, no programa Momento de Graça. Apoio Mano Imóveis e Colégio Santa Joana d'Arc. Colégio CMA, Educação Cristã e de Resultados, com proposta pedagógica voltada para a construção de valores. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 22,1 graus. Se você está procurando e quer uma educação cristã e de resultados, escolha o CMA, que oferece uma proposta pedagógica voltada para a construção de valores, em parceria